Salve, salve, assinantes da Agência Rural. A partir de hoje, até o final da safra norte-americana, nós vamos fazer algumas videoanálises aqui no site da Agência Rural, falando sobre essa condição das lavouras nos Estados Unidos. Nesse nosso primeiro encontro, eu vou falar sobre as condições iniciais de desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos. Nesse primeiro gráfico, a gente pode ver a evolução do ritmo histórico de plantio de soja nos Estados Unidos. Na média dos últimos 5 anos, os americanos, nesse meados de junho, sempre estão no término do plantio. E esse gráfico mostra a evolução do plantio da média dos últimos 5 anos. Reparem vocês que em 2009 nós tivemos um plantio bem mais atrasado em relação à média. Isso não foi visto em 2010. Em 2010 o clima colaborou bastante no início do desenvolvimento do plantio, atrasou o plantio, caiu até abaixo da média no final de maio, em virtude do excesso de chuvas. E agora voltou ao seu ritmo normal. Então reparem vocês que a instalação das lavouras norte-americanas dessa safra 2010, safra 2010-2011, se desenvolveu sob um ritmo absolutamente normal. E a condição das lavouras é uma das melhores da história. Reparem vocês que na linha verde, novamente, nós temos a média da condição dos últimos 5 anos. Em 2009 nós tivemos uma condição boa e nesse ano de 2010, após o término do plantio dos Estados Unidos, nós temos uma condição de lavouras em 73%. Esse índice 73% é o maior observado desde 1986. É a melhor condição das lavouras desde que os americanos fazem essa avaliação, que começou a ser feita lá em 1986. Agora, se a gente pegar pelos 2 principais estados produtores de soja nos Estados Unidos, e para esses 2 estados que nós temos que dar sempre muita atenção, nós temos o estado de Iowa, onde a média da condição das lavouras é sempre muito bom, 70% na média, reparem vocês. Em 2009 nós tivemos, o estado de Iowa não teve problema com excesso de umidade, só a parte leste do cinturão, que já vou mostrar através de Illinois. E em 2010 nós começamos aqui, também muito parecido com 2009. Então, a condição inicial de plantio e condição de lavouras nesse início de plantio da safra norte-americana é muito bom. Reparem vocês agora em Illinois. Illinois, na média dos últimos 5 anos, é menor que Iowa. 57% é a média nessa mesma época no ano passado. Em 2009, em virtude daquilo que eu comentava anteriormente, em virtude do excesso de chuva, as lavouras começaram muito ruins e terminaram muito bem. E em 2010 nós temos uma condição de lavoura excepcional. Reparem vocês, portanto, que praticamente 3/4 das lavouras norte-americanas encontram-se em excelentes condições. Se nós pegarmos os demais estados, o que chama mais atenção é que o terceiro estado que mais planta e colhe soja nos Estados Unidos é o estado de Minnesota. O estado de Minnesota, ele está com 93%, estava com 93% no dia 6 de junho e agora está com 92% de condições boas ou excelentes. Quer dizer, uma condição de planta muito razoável e muito favorável para o desenvolvimento da safra inicial. Toda essa condição de praticamente 75% das lavouras se encontram em excelentes condições nos Estados Unidos se deve à umidade muito favorável do solo norte-americano. Nos últimos 6 meses, as lavouras, o meio oeste americano vem sendo beneficiado até por excesso de chuva. Se vocês repararem nesse gráfico, na média nós temos para o final de junho algo como 80% de umidade do solo na porção oeste do cinturão norte-americano. Em 2010, esse índice é de quase 100%, 96% para ser mais preciso. Tudo muito certo, tudo muito correto por enquanto no meio oeste americano. Na porção leste o cenário não é muito diferente. Na média dos 5 anos nós temos 71% de umidade na parte superior do solo, no topsoil, na parte superior do solo do meio oeste norte-americano, na porção leste, 71%, e nesse ano, olha lá, 98%. São índices realmente muito elevados. A despeito disso, o que é importante para o nosso assinante saber é que as condições de lavoura estão tão favoráveis que não existe sequer algum, nesse gráfico de monitoramento de seca aqui, esse Drought Monitor, do dia 15 de junho, nós temos que praticamente o meio oeste limpinho, branquinho aqui, sem qualquer
qualquer mancha, aparecendo uma pequena mancha de solo aqui na porção Minnesota, mas sem qualquer agravante. Em grande parte do meio oeste não existe qualquer revés climático nesse momento no meio oeste. Mas de toda maneira, o que é muito importante lembrar é que nem sempre quando começa bem, termina bem a safra norte-americana. Veja, por exemplo, que na média dos últimos 5 anos, esse é o cenário, sempre começa com 65, 60 e 50, acaba com 52. Em 2003 nós começamos um ano muito parecido como esse, com 70% das lavouras em estado muito bom. Depois foi um ano de laninha, se instalou uma laninha por lá e as condições de lavouras foram piorar no final de agosto e a produtividade do norte-americano ficou abaixo da tendência normal. Então, o que vai acontecer esse ano a gente não sabe, mas é sempre importante saber que nem sempre tudo que começa bem termina perfeito. Então, o importante para o assinante da agência rural é ficar atento aos próximos 90 dias da safra norte-americana. É esse clima nos próximos 90 dias que vai definir a tendência dos preços do segundo semestre e de 2011. O que é importante lembrar é que nem tudo que começa bem termina bem. E aí, por vezes, isso acontece. O que é o mais importante, mais uma vez, quero ressaltar, é a importância de a gente saber que nesse momento as lavouras estão apenas no estágio inicial do desenvolvimento, estão acabando de germinar, vão entrar no seu período vegetativo, onde o risco de quebra de safra é muito pequeno. Então, portanto, no mês de junho, normalmente não temos grandes problemas na safra norte-americana, em virtude de que, no período de desenvolvimento vegetativo, é baixo o risco de quebra de safra. O maior risco acontece durante a floração e enchimento de vagem, no mês de julho e agosto. Por isso a importância dos próximos 90 dias. Fique atento aos nossos vídeos, fique atento ao nosso site, que nós vamos mantê-lo atualizado sobre essa tendência de preço. Até a próxima!